Vamos falar um pouco então agora de função do segundo grau. Como montar o gráfico de uma função do segundo grau. A função do segundo grau ela é segundo grau porque ela tem elevado ao quadrado. Então, seja, por exemplo, a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 8, o que devemos fazer primeiro? Primeiro, a gente deve encontrar os zeros da função através da fórmula de Bhaskara ou através da fatoração. Por Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. O que é o b? O b é o 2, né? Mais 2. O que é o a? O a é mais 3 e o c é menos 8. Então, se eu jogar esses valores na fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar quais zeros? Nesse caso, os zeros da função são quando x é igual a menos 2 e x é igual a 4/3. O que eu tenho que fazer na sequência? Nós montamos a tabela. Olha só a tabela como que fica com valores. Olha, eu tenho os zeros da função, olha, eu coloco aqui os valores, então eu tenho quando x é igual a menos 2, y é igual a 0. Quando x é igual a 4/3, o y também é igual a 0. E esses valores aqui, como que eu atingi? Como que eu descobri-os? Eu simplesmente atribuí, né? Porque está dentro do espaço do domínio, né? Coloco o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2. E apenas acrescentei o 4/3 porque eu sei que ele é um zero da função. Então, quando x é igual a 2, o y, o f de x, é igual a 8. Quando x é igual a 1, o y, o f de x é menos 3. Quando x é igual a 0, o y é menos 8. Quando x é igual a menos 1, o y é menos 7. E os dois outros valores. Como que eu fiz isso? Por exemplo, a gente faz lá 3, né? A equação é 3x ao quadrado mais 2x menos 8. Olha, quando o x é 2, no lugar do x eu coloquei o 2. Nas duas situações, né? Então, eu tenho 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 2, 16, menos 8 dá 8. O que eu tenho que fazer na sequência? Colocamos os pontos no gráfico, né? Veja lá, então tenho lá o gráfico, né, de x, né, x por y, né, o f de x, e então eu vou colocar os pontos. Esse aqui é o primeiro ponto, que é a coordenada x igual a 2, certo? X é igual a 2. Ó, 2 e o y é igual a 8, tá? Formou o ponto. Da mesma forma, ó, o zero da função. Quando x é igual a 4/3, o y é igual a 0. Quando x é igual a 1, o y é igual a menos 3. Ó, x igual a 1, y igual a menos 3. Quando x é igual a 0, o y... Olha lá, ó, x é igual a 0, o y é igual a menos 8. E daí eu tenho o ponto x igual a menos 1, y igual a menos 7, e o outro zero da função, né, que está aqui. Quando x é igual a menos 2, o y é igual a 0. O que eu faço por último? Simplesmente traço o gráfico. Olha lá o gráfico, como que fica essa parábola, né? Se eu simplesmente atribuo o valor, eu passo por cima o tracejado, eu já tenho a minha parábola, a minha função do segundo grau. Pois bem, é isso daí, né? Para entender como que eu atribuo valores e produzo o gráfico da função.